Sejam bem-vindos a esta análise aprofundada. O nosso objetivo hoje é traçar a evolução radical da compreensão humana sobre o próprio eu. Vamos investigar de maneira sistemática e rigorosa a transição histórica e conceitual que parte da interioridade filosófica proposta por Santo Agostinho até chegarmos à complexidade da subjetividade psicanalítica formulada por Sigmund Freud. Demos início à nossa exploração. Entramos em nossa primeira sessão, a descoberta da interioridade. O foco aqui é examinar a mudança histórica e filosófica que inaugurou a investigação voltada para o interior da mente humana. Uma análise cronológica evidencia um vasto distanciamento temporal de mais de 15 séculos, que paradoxalmente abriga uma profunda proximidade conceitual. Partimos da filosofia patrística de Santo Agostinho, nos séculos IV e V, atravessamos o amadurecimento das investigações empíricas no século XIX e desembocamos na psicanálise de Sigmund Freud, na virada para o século XX. O alicerce desta evolução encontra-se no conceito de interioridade. Para Agostinho, a autoexploração não era apenas uma opção, mas o caminho estrito para a descoberta de verdades inatas e universais. A proposição era clara. Em vez de buscar o conhecimento no mundo sensorial e externo, o indivíduo deveria voltar-se para a própria mente. Argumentava-se que a verdade residia no interior humano, sendo iluminada por uma presença divina conceituada como o mestre interior. Isso nos conduz a uma das formulações mais notáveis do período. Agostinho descreve a memória como vastos palácios, que guardam incontáveis tesouros trazidos pela percepção. A relevância desta reflexão reside na constatação de que a mente abrange uma dimensão e uma profundidade muito superiores à nossa capacidade de apreensão consciente imediata. Avançamos para o nosso segundo eixo, os labirintos da memória. Analisaremos como a exploração desse espaço mental transitou de uma busca teológica pela luz divina para um encontro clínico com forças psicológicas obscuras. Ao contrastarmos as duas perspectivas, o rigor conceitual de ambas se destaca. Santo Agostinho define o esquecimento como a presença de uma ausência. A memória atua de forma ativa. Mesmo ao esquecer, ela busca informação latente, reconhecendo que algo falta. Freud, séculos depois, também entende a memória como uma força ativa, porém introduz um fator empírico determinante, a repressão. Para a psicanálise, o esquecimento não é um mero acaso orgânico. Trata-se de um mecanismo de defesa ativo, uma resistência gerada para proteger o psiquismo de memórias associadas ao desprazer e ao sofrimento. A célebre sentença freudiana ilustra essa ruptura de forma inequívoca. O ego não é senhor em sua própria casa. Esta proposição representa uma mudança radical na compreensão do ser humano que dominava o pensamento ocidental. A ideia clássica de um sujeito unificado, detentor de pleno livre-arbítrio e racionalidade absoluta sobre os próprios atos, cede espaço a um modelo científico no qual o indivíduo é perpetuamente movido por pulsões internas que desconhece. Chegamos ao nosso terceiro ponto, o inconsciente e os sonhos. É imprescindível compreender como essas instâncias desconhecidas da mente humana operam, como se estruturam e, sobretudo, como se comunicam na prática analítica. O princípio basilar é a definição rigorosa do inconsciente. Longe de ser um mero repositório de dados esquecidos, o inconsciente é conceituado como uma vasta região da mente que opera a revelia da consciência. É um espaço dinâmico que abriga impulsos instintivos, desejos reprimidos e memórias ativas. O ponto nevrálgico dessa teoria é que o inconsciente atua como um motor primário da psique, influenciando o comportamento humano de forma determinante e imperceptível ao pensamento racional. Diante disso, levanta-se a questão metodológica. Como tal instância se manifesta? Uma vez que o inconsciente opera à margem da lógica consciente, ele se vale dos sonhos como sua principal via de exteriorização. Os sonhos estruturam-se como uma linguagem primitiva e simbólica, permitindo que conteúdos que foram previamente censurados pela vigília encontrem um canal viável de expressão. A mecânica deste processo segue uma lógica específica e documentada. Durante o sono, a censura exercida pelo ego sofre uma redução drástica. Isso concede às forças inconscientes uma liberdade temporária para se manifestarem. Todavia, como esses conteúdos frequentemente colidem com a moralidade consciente, eles não se apresentam de maneira literal, mas sim disfarçados em símbolos. Consequentemente, o trabalho interpretativo na clínica torna-se vital. É por meio de uma hermenêutica rigorosa que se decifram esses símbolos, tornando possível acessar a raiz dos conflitos psicológicos do paciente. Prosseguimos para a quarta sessão, id, ego e superego.
adentraremos agora na arquitetura topográfica e no modelo estrutural do aparelho psíquico formalizado por Freud. Ao analisarmos o funcionamento da mente humana sob esta ótica, identificamos 3 instâncias operacionais distintas. O id constitui o extrato mais primitivo, regido estritamente pelo princípio do prazer, operando pela busca de satisfação imediata das pulsões. Em oposição, o superego atua como a internalização das normas morais e da lei social, sendo a instância responsável pelas proibições e pela gênese da culpa. Entre ambos, encontra-se o ego, regido pelo princípio da realidade. A complexa função do ego é atuar como mediador, mobilizando mecanismos de defesa para adaptar as pressões instintivas do id às severas exigências do superego e do ambiente externo. A implicação teórica direta deste modelo é que o sujeito humano não configura uma unidade coesa e harmoniosa. Pelo contrário, trata-se de um permanente campo de batalha de forças psíquicas em oposição. A constante negociação interna entre essas 3 instâncias e o inerente atrito gerado por essas exigências contraditórias formam a base explicativa empírica para a gênese da angústia, das inibições e do sofrimento psicológico crônico. Para endereçar esse conflito sistêmico, a psicanálise estabelece uma premissa técnica. Onde o id estava, lá o ego deverá estar. Esta máxima define o escopo do método analítico. Não se trata da impossível erradicação das pulsões instintivas, mas sim de conduzir conteúdos automáticos e cegos para o campo do reconhecimento consciente. É um processo contínuo de integração e de expansão da capacidade analítica do próprio indivíduo sobre a sua natureza. Chegamos à nossa 5ª e última sessão, a utilidade do autoconhecimento. O intuito agora é sintetizar todo este arcabouço conceitual e demonstrar a sua real aplicação clínica. A transição de uma interioridade focada na iluminação para um modelo fundamentado na psicanálise oferece um valor prático imensurável. O método opera em etapas claras. Primeiramente, reconhece-se o estado dividido da psique. Em segundo lugar, passa-se a interpretar falhas, lapsos e sonhos como manifestações diretas do inconsciente. O terceiro passo consiste na integração metódica dessas forças conflitantes até então cindidas. Isso culmina no 4º ponto, a redução efetiva do sofrimento. Ao compreender esses mecanismos, as pulsões passam a ser tratadas com menor automatismo e maior integração consciente. Deixamos aqui uma reflexão instigante e necessária. Como o autoconhecimento empírico de nossos conflitos internos pode, concretamente, transformar o nosso sofrimento psíquico? A utilidade desse saber reside na constatação de que a ansiedade, a culpa crônica e a angústia derivam precisamente do embate com forças estruturais que ignoramos. Ao mapear os labirintos da memória por meio de uma análise rigorosa, o indivíduo interrompe a repetição compulsiva de padrões patológicos. Adquire-se assim um domínio mais fundamentado, racional e maduro sobre as rédeas da própria existência. Agradecemos a atenção de todos que acompanharam este estudo filosófico e científico até este ponto. Convidamos todos a se inscreverem no canal e a deixarem um like neste vídeo, um gesto simples que é essencial para incentivar o psicanalista Henrique a continuar produzindo conteúdos estruturados como este. Despedimos-nos cordialmente. Até breve!